Olá, boa noite, bom final de tarde a todos. Estamos chegando com mais uma edição aqui do Cidadania. Pois uma experiência pedagógica aplicada em sala de aula desde 2004 agora pode ser apreciada também num livro. O método de ensino já foi apresentado em vários seminários e palestras e é o que nós vamos conhecer hoje aqui no programa. É a Caixa de Perguntas. E nós estamos recebendo, para falar do assunto, o idealizador do projeto, professor de filosofia, mestre em educação pela URGS, cronista, blogueiro, professor de adolescentes em escolas públicas daqui de Porto Alegre, professor Helenilton Neukamp. Boa noite. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Bom, a gente sempre enfatiza aqui no começo do programa, o professor já está avisado, ó. Você pode participar aqui do nosso programa ao vivo, através da nossa página no Facebook, facebook.com/cidadania-tve. Vai lá, curta a nossa página, acompanhe os assuntos que são divulgados aqui. Ou então você pode enviar a sua pergunta através do telefone 3230-1530. Professor, como é que surgiu essa história? A caixinha está aqui, ó. Vamos contar um pouquinho a história dela rapidamente, então. A ideia surgiu, na verdade, poderia voltar 17 anos atrás. Não foi em 2004, então? Não, 2004. não foi. Na verdade, eu comecei a lecionar em 1996, numa escola chamada Helena Câmara, em São Leopoldo, uma escola do Estado. E a minha pergunta sempre começou sendo negativa, né? O que eu posso fazer para não ser igual aos professores que eu não gostei? Essa era a minha primeira pergunta. Eu tive professores maravilhosos, né? Lecionava filosofia já, não? Não, eu lecionava História e Geografia. História e Geografia. Religião na verdade, também? É ensino religioso depois. Eu sou mais conhecido como professor de História do que de Filosofia, na verdade. Embora eu seja formado em Filosofia. E a minha pergunta era essa, né? O que fazer para não ser igual àqueles, né? Se eu fosse adolescente, como eu gostaria que fosse um professor comigo? Então, eu sempre tentei criar maneiras dos alunos participarem das minhas aulas. E em 2004, eu recebi algumas turmas de ensino religioso, de 7ª série. E no início do ano, sempre o primeiro trabalho que eu faço, eu pergunto coisas do tipo assim, o que é uma boa aula? O que é um bom professor, né? Já para medir a expectativa. Exato, ali a minha primeira vai. semana é de muito trabalho sempre, final de semana, para saber o que eles estão pensando, como é que eles veem, o que querem, né? Então, que assuntos vocês acham interessante estudar em sala de aula? E, claro, adolescente, né? Os dois assuntos, sexo e drogas. Uau! Então, tudo bem, eu discutir esses problemas, eu poderia trazer um texto, apresentar, discutir e tal. Mas eu pensei, isso já em 2004, né? Eu era um Helenilton tímido, né? De 14 anos, 13, 14. E eu pensei assim, aquele estudante tímido, aquele aluno, como é que ele poderia participar dessa aula? Ele não levantaria a mão, professor, eu quero saber tal coisa, né? Então, eu inventei uma caixa de papelão, né? Criei um furo em cima, levei para a sala de aula e disse para uma turma só, pensei a experiência em uma turma só. E eu pensei, eu disse para eles, olha gente, eu vou trazer essa semana essa caixinha, o que vocês tiverem, o primeiro tema é sexo, sexualidade, o que vocês tiverem direto Sim, já começou porque era assim. o tema deles, né, principal, assim, 70% deles queria falar disso. Sim. E durante uma semana eu vou trazer aqui na aula, eu dou aula de História e Ensino Religioso, qualquer aula eu vou trazer, vocês coloquem perguntas, isso era antes do recreio, no turno da tarde. Eu voltei depois do recreio, a turma seguinte já estava indignada, né? Que queria também. Que é isso, professor, né? Por que só com eles? Por que não com a gente? No livro tu até contas ali que eles podiam disfarçar a letra, inclusive, podia... Eu falei, disfarcem a letra, não personalidade não coloquem nome, né? Disfarcem a letra. Se quiserem pedir para alguém escrever, para não ter nenhum perigo de que eu vá identificar quem escreveu. Depois do recreio, a primeira turma já reclamou. A gente quer também a tal da caixinha. Tá, vamos fazer então, legal, né? À noite, na mesma escola, eu trabalhava com adultos, educação de jovens e adultos, né, a EJA, que eram pais ou avós dos meus alunos da tarde. E aí, a primeira aluna da noite que me disse foi uma senhora de 68 anos, nunca mais esqueço isso, até me emociono quando eu lembro, ela disse, professor, por que só a gurizada? Por que não a gente? Eu disse, olha... Maria, não dá Maria. Dona Maria, porque esse tipo de dúvida quem tem é adolescente, né? Não tem porque vocês não vão ter perguntas para fazer para mim, vocês adultos, né? Avós, pais. Ela disse, não, professor, a gente também tem dúvidas. Olha e aquilo ali foi um grande aprendizado para mim de vida, né? Não só como na trajetória de professor.
o aprendizado de que as pessoas vão envelhecendo e vão habituando a não fazer perguntas, né? Sim, e, vão se e acostumando. as dúvidas continuam, né? Tem até um texto na internet que circula que é referido a Clarice Lispector, mas não sei se é dela. Acho que não é, mas o texto é muito bom. Clarice não disse. Não disse. Que é aquela coisa, vamos nos acostumando, né? O ônibus apertado, a gente acostuma, o salário baixo, a gente acostuma. Uma pessoa mais alta no cinema, a gente não consegue ver o filme, a gente se acostuma, né? E eu percebi isso, as pessoas se acostumam a não perguntar. Então, no segundo dia, eu levei a caixinha também, não era essa ainda, né? Uma caixinha de papelão. E eu disse, vamos colocar perguntas. No segundo dia, eu abri, no dia seguinte, 2 dias depois, tinham 70 e tantas perguntas. Nossa. E de lá para cá, nos últimos 10 anos, é um trabalho Mas assim, como evoluiu esse processo? Total, né? Porque é um processo pedagógico É um processo pedagógico. E como evoluiu? Porque, assim, são perguntas, mas essas perguntas geram outras perguntas, que geram outras perguntas, né? Como inicialmente, as perguntas foram tratadas só naquele espaço da caixa de perguntas, né? Surgiu uma pergunta lá, professor, você é virgem? Né? Então, eu colocava em discussão, a gente discutia, ficava naquele momento e parava ali, né? E depois, com o tempo, eu fui pegando essas perguntas e levando para dentro do conteúdo da aula. As perguntas foram fazendo o conteúdo da aula, né? De história e, posteriormente, quando eu entrei no município de Porto Alegre, na escola Dolores Alcaraz Caldas, que eu trabalho há 7 anos já, aí para dentro da aula de filosofia. Então, os temas começaram a entrar dentro do conteúdo da aula. Né? O que é mídia? Professor, o que você acha do aborto? Algumas das perguntas, né? Por que quem queremos não nos quer e quem nos quer nós não queremos? Bem típica, né? Típica de adolescente. Bem típica. Um menino que sente atração por outro menino pode ser considerado gay? Né? As perguntas. O senhor já deu um bom sorriso? Aí tem uma Senhor, uma por que dupla. você parece bicha? Vale de tudo, assim? Vale tudo, vale. Não vale ofensa, não vale agressão, não vale nome de pessoas. A menos que seja de pessoas públicas, né? Sim, tem alguns. O que o senhor acha que a Dilma falou, sei lá, o governador Tarso, né? Aí tudo bem, figuras públicas, nomes de pessoas... Distantes, pessoas que estão... Para não se tornar a caixinha, nem uma caixinha de recados, que não é essa a ideia, claro. Né? E nem tampouco uma caixinha para praticar o bullying, né? E eles, não é essa a ideia. Professor, tu notas assim, o que eles realmente questionam, eles têm essa necessidade de questionar o mundo? Muita necessidade. Como os adolescentes de qualquer época, eu penso, né? Muita perguntas que se repetem. Qual a origem do universo? Estamos sozinhos no universo, né? O que é filosofia? Isso é uma pergunta que se faz há 2.500 anos, né? Como surgiu a arte? Como surgiu a arte? O que é mídia? Né? Bom, agora a gente só vai dar uma paradinha aqui. Vamos assistir alguns depoimentos, então, sobre essa experiência da caixa de perguntas que o professor Elenilton produziu. E esse vídeo foi gravado com os alunos que ele citou agora da Escola de Ensino Fundamental Dolores Alcaraz Caldas, aqui de Porto Alegre. Eduardo, o que tu pensa sobre a experiência da caixa de perguntas? Eu achei uma coisa muito legal essa caixa de perguntas. Dá pra gente descobrir um monte de coisa, assim, perguntar as curiosidades. Eu acho que é uma experiência legal, principalmente para as pessoas tímidas que têm vergonha de falar o que elas pensam na sala de aula. Então eu acho que a caixinha de perguntas é uma coisa bastante importante, principalmente para as pessoas que não conseguem se expressar, que são mais tímidas. Costuma fazer perguntas? Não muito, porque eu prefiro... Eu não sou tão tímido assim, daí eu não uso tanto a caixinha, mas eu acho a caixinha também bastante legal, porque tem algumas perguntas bastante interessantes. Eu acho muito interessante, porque a gente pode expressar as ideias que a gente tem, né? Não querer falar ao vivo e falar pelo papel, entendeu? Já colocou alguma pergunta, não? Já, várias. Três perguntas. Você achou legal a experiência de ouvir? Eu achei legal, bem legal, porque as pessoas, né, tem como falar para as outras pessoas que elas não podem falar tete a tete. Né? Ao vivo. Daí elas se expressam melhor. É legal, né, porque, se uma pessoa não tem coragem de perguntar, né,
Ao vivo, assim, né? Bota na caixinha e depois é revelada. Tu já colocou alguma pergunta na caixinha? Já. Já? Foi. E tu acha que valeu a pena? Valeu. É um objeto com perguntas que muitas pessoas não querem conversar com seus familiares, com mães, pais, mas tem aquilo dali para poder desabafar e as pessoas não ficam sabendo quem é e acaba achando uma resposta. Olha só, acompanhamos ali os depoimentos, o professor dizia assim, não, olha aqui, esse aqui é o funkeiro, esse é o que curte, assim, com todas essas... E esse incentivo também a ilustrar, esses cartazes na sala, pertence à tua aula também, aquele incentivo, tem frases? Aula. Eu trabalho eu tenho um grupo que faz filmes, né? Esse ano nós produzimos um filme, participamos do festival Primeiro Filme, do Santander Cultural da Prana Filmes, organizado pelo Carlos Gerbasi, e fizemos um filme chamado Lorota Tchenko, A Entrevista, que é uma entrevista fake. Olha! É um personagem de mentira, uma celebridade de mentira, que responde mentiras, né, como tem várias na vida real. E produzimos um filme, o filme participou do festival e ganhou originalidade e melhor montagem. Uau. Foi premiado. Da mesma escola? Da mesma escola. E voltando só um pouquinho à caixinha, como é que foi recebido, então, pelos teus colegas, por outras, no ambiente da escola? Pois essa pergunta retorna várias vezes, né, na internet, várias pessoas me perguntam isso. E os colegas, né, parece que tem assim Não tiveram vontade de fazer também? Os colegas, em geral, apoiam, né, e curtem isso, né. Agora, em outros períodos, eles tiveram poréns, assim, em relação ao trabalho, alguns colegas. Porque é se expor um pouco a mais, né, Exato. do que talvez Porque as pessoas seja... questionam no início, a primeira noção que elas têm é assim, mas como que tu fala sobre esses assuntos com a gurizada? Exato. Né? As pessoas diziam, tem professores que dizem assim, quando tu entra numa escola nova, não mostra os dentes, né? Se eles te verem, nunca, jamais revela o teu apelido. Sim, se ou falar souberem, de coisas pessoais. Coisas pessoais. Agora, é muito discutível, no século XXI, o que são essas coisas pessoais, né? Sim, se daqui a pouco posta no Facebook, Exato. uma festa, As pessoas postam lá, confraternizar. Estou comendo massa, a foto do prato de massa, né? O que é o pessoal, né? Eu acho que a intimidade tem que ser preservada. E isso eu trabalho muito com os alunos, né? Quando se chega na sala de aula e eu pergunto lá, por exemplo, professor, tem uma guria que fez tal e tal coisa, o que o senhor diria sobre isso? E eu primeiro jogo a pergunta, o que vocês fariam, né? Nunca é uma resposta direta. Aqui tem uma bem filosófica, né? Porque existe a felicidade se eu não sou feliz? Boa né? pergunta. Muitos adolescentes têm essa percepção, né? Não sou feliz, a minha vida é ruim, a minha vida é uma droga, ou eu sou o pior dos seres humanos. Exato, e no momento da caixinha, da leitura, é o momento que essa pessoa que disse isso e não teria coragem de dizer para ninguém, escuta a voz do professor falar por ela. Isso é muito importante. Sim, né? ela materializa, Exato. né? Ela ouve aquele e escuta questionamento. os outros, né? Os outros levantam a mão e falam sobre aquilo e ela não está, ela é anônima. Ele sempre se mantém anônimo? Sempre se mantém anônimos. Vários isso me já procuram depois. Bom, porque não é não está acordado que se quiser se manifestar, pode depois. Pode, mas é muito raro. No grande grupo, poucos se manifestam, do tipo assim, fui eu que fiz a pergunta tal. Né? Bom, além da caixinha, além do livro, que vai ser lançado neste final de semana na Feira do Livro, a gente vai continuar falando, mas logo depois do intervalo, a gente faz um breve intervalo, já voltamos.